Eu confesso que eu ficaria aqui a noite inteira agora adorando. Obrigado, queridos, que bom. Amém, que lindo, né? Adorar Jesus. Amém. Amados, quero compartilhar uma palavra com vocês, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Peguem suas Bíblias e acompanhem comigo essa leitura, porque algumas palavras são muito chaves espirituais, de grande aprendizado para nós. Então, abre aí a tua Bíblia, Gênesis capítulo 11. A partir do versículo 1, diz assim: Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia, disseram um aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. E assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedra. E usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos. Aqui começa. Assim ficaremos famosos e nunca seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E o Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos estão falando uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Presta atenção no final desse texto. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra. E dali os espalhou pelo mundo inteiro. Eu quero falar sobre a Torre de Babel, os dias de hoje e os dias futuros. Balai ou Babel é um nome extraído de uma raiz cujo significado é confusão, confundir. É uma palavra muito terrível, porque dela também é a raiz de Babilônia, lugar ou morada de confusões. E quando a gente olha para esse momento da Torre de Babel, a gente observa que a intenção pela qual fora construído não era algo para Deus, não é algo que Deus impetrou no coração desses homens para construir. Eles construíram a torre porque estes, motivados por uma sociedade que eles criaram naquela terra, entenderam que eles poderiam chegar aos céus segundo a sua capacidade. A motivação maior também é que eles queriam ser reconhecidos em toda a terra como homens famosos. O orgulho havia se apoderado do coração daqueles homens e eles pretendiam que todos os outros povos relatassem dele ou deles como os poderosos da terra. Os nomes deles, a intenção é que ficasse escrito nos anais da vida
né, nos livros da vida para futuras e futuras gerações como alguém ou um povo cuja ambição queriam ser deuses. As circunstâncias que eles não queriam é que o seu sistema criado, ou os seus sistemas criados em meio àquela sociedade, em meio àquele povo, jamais fosse destruído. Uma sociedade secreta, uma sociedade única, uma só língua, o povo teria que falar apenas aquela língua. As pessoas iam ter que ver eles segundo as suas ambições, que a sua potencialidade humana era capaz de desvendar os céus. O conhecimento que estes homens tinham era muito grande. As suas mentes não estava em Deus, mas uma mente pervertida ao orgulho, à prepotência, à arrogância, a um domínio de uma superioridade em todas as raças e nações. É interessante porque esse povo, quando os principais reuniram todos os outros e chamou eles para criarem ou construírem a Torre de Babel, já que nesse tempo eles haviam desenvolvido mais do que antes. Agora eles não usavam mais pedras, eles haviam desenvolvido os tijolos, descoberto piche, que dava mais aderência, mais segurança do que as pedras. Então eles acharam que com as suas capacidades humanas eram capazes de atingir onde estava Deus apenas por sua vontade. O que isso significa? Significa que homens embriagados pelo poder, em busca de um poder, tornaram-se gananciosos. Começaram a buscar Deus e o céu segundo sua vontade. Começaram a buscar uma perfeição de uma sociedade a qual fosse dominadora no mundo. Quero trazer à tua mente que eu estou falando Torre de Babel nos dias de hoje e os dias futuros, e comece a fazer aí na sua mente, junto comigo, no meu raciocínio, esse paralelo. De repente esses homens, em busca dessa satisfação humana de grandeza, eles queriam serem os únicos que teriam em suas mãos o governo, o domínio de todas as coisas. E que o mundo, segundo eles, houvesse apenas uma espécie de cultura social, cultural, financeira, trazendo para um contexto que fosse a única língua, um só dinheiro, um só ensinamento, uma só forma de cultura, um governo mundial, o qual nós sabemos biblicamente que um dia acontecerá, porque esse desejo do homem em querer ser Deus não é de hoje. Se nós olharmos e voltarmos um pouco à Bíblia, na Bíblia, nós vamos observar que na criação de todas as coisas, um dos anjos da maior hierarquia angelical, chamado Lúcifer, queria ser Deus. A ganância, o orgulho, fez ele se rebelar contra Deus e caiu. O que foi gerado no coração de Lúcifer, depois chamado Satanás, o adversário, ou o diabo, o acusador, nunca ficou fora da mente de alguns homens que até os dias de hoje não querem conhecer a Deus em um relacionamento íntimo de fé, mas eles querem ter um poder semelhante a Deus.
Não entrarei muito na questão da escatologia sobre o anticristo, dominador do mundo, mas sei que todos vocês entendem e sabem que não é de hoje que o homem quer criar um mundo segundo a sua vontade. A sociedade hoje, não generalizando, mas em contexto, quer tornar-se a fonte de todas as razões, de todo saber e de todo poder. E não faltam adeptos. E agora, surpreendentemente, olha o que eu vou falar para vocês essa noite. Surpreendentemente, embora não seja para nós conhecedores, é que estes homens que queriam ser Deus e criaram essa torre de Babel, querendo chegar aos céus, a tecnologia de hoje, os homens sábios de hoje, que não reconhecem que toda a sabedoria vem de Deus, eles hoje criam astronaves, eles criam tecnologia. E segundo o que a gente lê e vê nos telejornais, é que hoje o homem, ele quer ir tão alto a ponto de povoar a lua, e hoje é uma grande verdade, porque já existem algumas estações na lua, dos quais eles estão desenvolvendo plantas, germinando sementes e criando algum tipo de agricultura que se adapte à lua. Também no que li, eu pude ver que já há um desenvolvimento de Gênesis e também desenvolvimento de animais em estudo, para que estes animais eles possam se multiplicar com o ambiente, com o ar, com o tipo de clima existente. Essas estações criadas na lua, segundo não só o que a gente vê nos filmes, que antes, nos filmes de ficção, a gente assistia e dizia assim, será que um dia isso acontecerá? E hoje é uma realidade. É que homens estão criando um ambiente, uma sociedade onde alguns escolhidos ou algumas super raças humanas que está sendo desenvolvida há muitos anos, super homens, super mulheres, pessoas extremamente inteligentes, para viver em outro ambiente. Não só a Lua, mas Marte. Já tem alguns robôs de alguns países, avançados, do qual eles já mandaram robôs com sondas específicas e estão descobrindo que há água no solo, que há sobrevivência em Marte e que é capaz de ser habitado. Olha como o homem está subindo, olha como o homem que está. Abro aspas. Pastor, o senhor é contra a esse desenvolvimento, a essa inteligência? Não sou. Pelo contrário, eu acho que para os anos 50, nós estaremos vivendo tecnologias imagináveis, e esses homens descobrirão coisas muito maiores que ainda nem podemos imaginar. Mas Deus, o Senhor da criação, o Senhor do universo, o único Senhor e Salvador, e o céu dos céus, aonde esse Deus tão perfeito e imaculado, esse Deus que Ele foi criador, gerador de tudo que existe, há um lugar, um ambiente para seus filhos, e sim, essa é uma raça eleita, um povo escolhido por Deus, como afirma 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. E em Apocalipse a gente vê no capítulo 21, que será um lugar aonde aqueles que são salvos viverão eternamente, aonde não haverá mais dor, nem choro, nem
né? Não haverá mais morte, não haverá nada contrário, aonde nós adoraremos a Deus a todos os dias e noite. A Bíblia fala no capítulo 21 que as águas correrão límpidas, as folhas das árvores servirão de cura e os homens viverão felizes. Esse lugar, ele é inacessível para os que não reconhecem Deus. O homem pode ter toda a sabedoria do mundo, e eu quero e creio que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sejam homens extremamente inteligentes, capazes de construir algo que seja para o bem de todos e não para uma espécie, como era o desejo daquele povo que ainda continua no presente, mais visível, e será no futuro. Mas algumas coisas eu escrevi para não esquecer e falar. Eu creio que em breves anos surgirá uma nova elite de homens e mulheres, os quais não serão alienígenas, como a gente vê, deformado fisicamente, mas serão super-homens, super-mulheres que habitarão nesses ambientes. As suas viagens à Lua, a Marte, será como nós ao pegar um ônibus para ir trabalhar e voltar, ou pegar o nosso carro e fazer uma viagem. Os homens terão um relacionamento entre si de uma maneira tão avançada que eu creio que, segundo a inteligência artificial da qual hoje nós já usufruímos, eles tentarão ser como Deus, oniscientes, capazes de querer entender ou decifrar o que está na mente das pessoas, embora já há esse desenvolvimento, para que eles possam ver e entender as coisas como se fossem Deus. A força física, a força emocional, tudo será controlado por um sistema tecnológico, pelo qual desde já nós não temos mais onde nos esconder. Sabemos, não sou um perito no assunto, mas ouço e leio que já há satélites que nos encontram pelo calor do nosso corpo em grandes profundidades. Em breve entraremos na tecnologia da 5G, e quando nós adentrarmos a essa tecnologia, a nossa mente será compilada, e alguns robôs, como já existentes, porém muito mais perfeitos, eles nos substituirão. Não faz muitos anos, quando eu conheci o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e eu passeava no meio das plantações com aqueles tratores manuseados por homens, e tanto trabalho que era dado aos homens. A última vez que eu estive no Mato Grosso, na região ali, eu pude ver hoje colhedoras que trabalham sozinhas. Eu pude ver com meus próprios olhos, que a terra não há de comer, gosto de brincar assim, mas eu pude ver drones capazes de vasculhar toda a extensão, toda a área de plantação, e descobrir aonde tem doença nas plantações, e eles irem e matar as pragas daquelas plantas sem erro, metricamente, geologicamente, ali. E como nós sabemos, hoje existe uma inteligência artificial, aonde você entra na internet e todos sabem que você já está conectado. Aí você diz assim: pastor, mas
Qual é a semelhança? A semelhança é que no tempo de Babel, eles não tinham essa tecnologia, mas eles desenvolveram a tecnologia da sua época, que fora criar essa torre segundo o que eles tinham nas mãos, que eram tijolos e betume, e o alvo era querer ser Deus, chegar a ser Deus, ser homens mais potentes, mais sábios do que todas as raças. Que diferença faz para hoje? Assim será no amanhã, que estes homens, eu digo extra-homens, mulheres, vão controlar todo o sistema de biodiversidades, vão controlar os seres humanos, a mente humana, a atmosfera, o ecossistema. Hoje, se você derrubar uma simples árvore em qualquer região, e não pode, evidentemente, mas você é detectado. Eu tenho um amigo que ele foi construir a sua casa e tinha uma árvore que ia atrapalhar o lugar que ele queria construir, e ele cortou essa árvore. E de repente apareceu lá a polícia ambiental, e ele estava errado, ele assumiu o erro, e ele pagou uma multa enorme, teve que plantar 1000 árvores, por causa de uma árvore, e ele foi detectado por um satélite. Está desse jeito. Hoje, quando você entra na internet, você digita lá, por exemplo, calçado feminino, calçado masculino, roupa X, ou marca de roupa, ou marca de carro. Em seguida, apresenta-se um monte de produtos oferecidos da mesma espécie. Ou seja, estão adivinhando quais são os nossos desejos. Haverá um controle do nascimento até a morte do ser humano. Os nossos dias, a Bíblia diz que fora contado por Deus, mas os homens querem contar os dias. Hoje existe um desenvolvimento do corpo humano, aonde as pessoas querem desenvolver uma resistência física, capaz de suportar todas as pressões. Eles querem desenvolver uma mente tão inteligente, capaz de não sofrer danos psicossomáticos ou na área da psicologia. Esses super-homens não vão usar tijolos, queridos, não vão usar piche. Esses homens vão usar computadores, a mídia, a inteligência artificial e outras, como a nanociência e outras tecnologias. Mas que bom que, se tudo isso criado fosse com o intuito verdadeiro de ajudar a humanidade, que não fosse para separar, dividir os bons dos maus, ou seja, escolher uma classe específica perfeita para habitar na terra, ou quem sabe na lua, ou quem sabe em Marte. Mas a realidade é que hoje dependemos dessas inteligências, dessa ciência, dessa medicina. Inclusive a nanociência, ela é capaz de ser impetrada, ou seja, inserida no corpo humano, e ela restabelece nervos, cérebro, ela restabelece até ossos e muitos órgãos, para que as pessoas não morram antes. A cura do câncer já é real. A cura de muitas mazelas são reais. Mas aí a gente para e vê como que Deus nos surpreende, porque ainda há tantas coisas para nós olharmos para Deus e ver sua grandeza. É que de repente, quando os homens tentam ser maior do que Deus, vem um vírus que não se vê a olho nu. Eu não sei nem te falar que tamanho pode ser um vírus, não é a minha área, mas capaz de matar tantos seres humanos na face da terra como agora.
E os homens correm desesperadamente para desenvolverem vacinas, para que as pessoas não morram, e aleluia, porque estas vacinas que não é do diabo, não é o anticristo, que muitos dizem, porque os que não estão tomando estão morrendo. Eu creio que Deus dá inteligência ao homem, para que o homem desenvolva tecnologias perfeitas para o bem da humanidade. Mas o homem às vezes não entende isso, e aí ele quer ser mais do que Deus. Tudo bem, mas aí vem uma pergunta que eu sei que você está falando: mas aonde entra a fé? Onde entra Deus? Onde nós ficamos? Então permita-me primeiro, com todo o meu amor e respeito, até no meio dos cristãos hoje batem cabeça. Os cristãos influenciados por um monte de teologias, ideologias, apologias. E a Bíblia Sagrada, que não foi criada ontem, que não precisa de uma reforma, porque a Bíblia não é apenas um livro, é a palavra de Deus, e que não surgiu ontem, mas desde o tempo da Mesopotâmia, desde os tempos paleolíticos, desde os tempos mais primórdios, ainda no tempo de Qumran, já se havia escrito. E o mesmo Deus que você queira dizer que tem milhões e milhões e milhões de anos a terra, ou que pela questão da escrita que nós conhecemos há cerca, pelo menos biblicamente, 5.700 e alguns anos, que fala a verdade e é imutável. Uma Bíblia que os seus ensinamentos, os seus princípios, o desenvolvimento da fé, da esperança de um Deus eterno consta desde a criação de todas as coisas até o fim de todas as coisas. Única e verdadeira. Todas as religiões do mundo, com algumas exceções evidentemente, mas todas as religiões que se chamem cristãs, todas creem em Deus e sabem que as Escrituras Sagradas falam a mesma coisa, que nos anima na fé, na esperança. Que a questão religiosa, a palavra religião, religare, do original, né, latim, religare, né? As pessoas começaram a criar coisas que mais agrada aos homens. E por que não ser mais direto? Permita-me, por favor. E por que não dizer que nos dias de hoje querem criar uma só religião, unir todas as religiões dentro de um só contexto? Por que não dizer que existe alguns princípios papais, alguns princípios evangélicos, alguns princípios cristãos, batendo na tecla que o que ele fala é a única verdade, e que até no meio dos cristãos chamados evangélicos há uma briga do inferno. Pastores disputando com o outro poder, lugar. Alguns, para alcançar o seu alvo, tá menosprezando, mentindo, acusando, dividindo igrejas, dividindo a religião. E é bem verdade que a religião não salva ninguém. Jesus não é religião, nunca foi e nunca será uma religião. Jesus é o próprio Deus encarnado como o único Senhor e Salvador. Aquele que afirma desde o princípio: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão por mim. Algumas traduções: não irá ao Pai senão por mim. E por que dividir?
E por que não somar? Por que não viver essa fé? Por que não vivermos os princípios de Deus que são imutáveis? Mas vem o conhecimento, aleluia. Conhecimento é coisa fantástica. Descobrir pela revelação ou inspiração, embora a Bíblia não precise mais de inspiração, mas pela revelação da palavra, pelo conhecimento, por aquilo que o Espírito Santo nos ensina, e nós termos argumentos, conhecimentos para levantar as pessoas em várias áreas da vida. Isso é perfeito, mas não, Deus não deixou isso para que eu pudesse concorrer com ninguém. A fé, daqui a alguns anos, será chamado ideologia dos primórdios que acreditavam em um Deus. Olha que coisa grave. A fé e a religião não passará de uma ideologia um dia impetrada por um homem mito, guru, inteligente, que conhecia da psicanálise, da psicologia, um grande sabedor, um grande ensinador chamado Jesus Cristo, em que os livros provam que ele existiu. E este Jesus, muitas pessoas o seguiram e criaram uma religião, achando-se que esse Jesus era o melhor do mundo. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Eu estou segurando a minha emoção porque dá vontade de chorar de tristeza, não é de alegria. Porque isso é tão real hoje. Onde as pessoas estão abandonando a fé, esfriando na fé. Pastor, isso é surpresa? Não, Jesus deixou isso escrito em Mateus 24, é porque a gente fica triste de ver homens de Deus, mulheres de Deus, filhos de Deus, pessoas salvas, resgatadas pelo sangue, pelo sangue, pela morte de Jesus Cristo, hoje querendo viver segundo a sua vontade, desrespeitando a fé, desrespeitando os princípios, desrespeitando os pastores, desrespeitando todo mundo, e querendo ser semideuses, até na fé. E com todo o meu amor, no meio dos evangélicos já existem semideuses, aonde batem no peito e dizem: eu tive a última revelação de Deus. Vai mentir assim no inferno? Mas tem seguidores, porque não há mais revelação além da Bíblia. E há um Espírito Santo que nos ensina, nos convence a ter verdade e princípios para irmos ao céu. E o único caminho é Jesus Cristo, não tem dois, ele não é um, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Princípios que a tecnologia, que o mundo não mudará na vida daqueles que creem, naquele aonde a sua fé ainda é viva, aonde aqueles sabem que um dia resgatado do pecado, da morte do mundo, condenado ao inferno, um dia foi alcançado pelo amor de Jesus através de alguém, seja um missionário, um pastor, não importa, e este o batizou, e este o consagrou, e esse orou, intercedeu por sua vida, e isso é imutável. Quem um dia teve uma experiência com o Espírito Santo, jamais esquecerá desta obra na sua vida. Tem um cântico que o ministério canta que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, não é verdade? Quem um dia teve uma experiência com o Espírito Santo e tem a inteligência e o entendimento
do que ele é hoje por meio de Jesus Cristo, ele não sabe viver em outro lugar, ele não vai procurar outros deuses, outras igrejas, outros melhores, ele vai permanecer na sua fé impetrada pela palavra de Deus. Volto a dizer, religião não salva, mas quero afirmar-lhes, no mais profundo da tua alma, que existe o único Senhor e Salvador, é Jesus Cristo. E ainda que os homens criem ideologias, que o homem crie apologias, que o homem crie todo sistema religioso, jamais mudará o princípio da salvação. Vos afirmo biblicamente, em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que todo joelho, meu Deus, eu não sei como alguns cristãos não se lembram, eu estou rindo para não chorar, mas a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, eu vou ler esses textos. Diz a partir do verso 5, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento, ou seja, inteligência, capacidade de pensar, como houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Aleluia. Sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. E olha o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Nós sabemos onde vamos chegar. Nós não fazemos parte da Torre de Babel. Fazemos parte de um povo eleito. Fazemos parte do povo que pertence a Deus. Nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdote real de Deus. Nós somos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu amado, isso é uma obra de Deus, não é uma obra humana. Por mais que eu tenha argumentos, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tente explicar, por mais que eu use os adjetivos possíveis, eu tenho que reconhecer que tudo isto me leva a um só caminho: Jesus. Abro aspas. Por que correr louco, desesperado por um milagre para Jesus, quando a morte bate a porta? Quando estamos doentes, quando as consequências alcançam nossas portas, quando chegamos ao momento em que olhamos para todos os lados e nós vamos ter que dizer: de onde virá o meu socorro? Por que não entender que nós não somos pertencentes a uma única sociedade? Jesus afirma assim em João 17: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas o livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Neste mundo eu estou sujeito, nós estamos sujeitos às leis, às ordens. Buscamos diuturnamente milagres, porque sabemos a única fonte de milagre. Porque o homem
em todo o seu conhecimento, uma hora ele para e diz: aonde irei agora? Eu quero um caminho. Me veio à memória quando eu li um livro, só não me lembro o autor, mas me veio à memória de um livro chamado Porque Creio. E em um dos capítulos daquela Bíblia diz que um grande cientista tentou descobrir de todas as formas quem era esse Jesus. Até que ele, nesse caminho de descobrir quem era Jesus e a fé em Jesus, por que as pessoas criam tanto em Jesus, por que as pessoas creem tanto em Jesus, ele começou a mergulhar desde a história do seu nascimento e até o momento da sua ressurreição. E aquele livro diz que ele sentou-se na cama, no lugar onde Jesus foi deitado, no túmulo de José de Arimateia. E ele começou a olhar para a porta e dizer: como alguém na sua força removeria uma pedra tal tamanho? Ele diz: Jesus não, porque era costume daquela época, quando alguém morria, atava seus pés, as suas mãos. E outra, Jesus estava com as suas mãos feridas pelos pregos, ele estava com os seus pés feridos pelos pregos, não tinha como ele caminhar até a porta do túmulo, não tinha como ele empurrar, a sua força humana não era capaz. Então a história do livro diz que aquele homem entendeu que Jesus era o Senhor. Ele se converte dentro do túmulo de Jesus. E ele reconhece que somente um Deus era capaz de ressuscitar e sair daquele lugar. Eu quero usar o nome de um homem porque também está escrito no livro dele. Não estou exagerando, mas sei que vocês conhecem um grande autor brasileiro, ele é psicólogo, é psiquiatra, um estudioso extraordinário. Gosto dos livros dele, chamado Augusto Cury. Por que estou falando dele? Porque é mais presente. Muitas pessoas o conhecem. Mas na maioria dos seus livros que eu li, ele reconhece que Jesus é o Senhor. Está na hora, cristão, de você escolher qual sociedade pertencer. Aos pseudos Torre de Babel, babilônicos, ou a um povo chamado filhos de Deus, amados de Deus, escolhido de Deus, igreja de Deus, Israel de Deus. O que você escolhe? As confusões aumentarão. Surgirão homens em sociedade, em tecnologia, em sabedoria, que vão induzir muitos, e a Bíblia também diz isso, que surgiriam muitos profetas, muitos pregadores, e pregariam em nome de Jesus, mas nem todos estariam falando a verdade. A Bíblia relata também, e é real, é patente aos nossos olhos, que muitos iriam procurar pregadores segundo o seu coração, algo que lhes satisfizesse. E para alguns, segundo Tessalonicense, a verdade seria como doer os ouvidos, machucar os ouvidos. Algumas traduções dizem coçar, dar coceira nos ouvidos. Isto é real. Eu tenho visto que os cristãos têm fugido da essência e da verdade. O relacionamento, a intimidade com Jesus tornou-se tão humano que hoje chamamos ele de você, misericórdia. Ah, amados, me chamem de tradicional, de qualquer coisa, mas Jesus é Senhor, não é você. Ele é íntimo, é verdade.
É uma forma de eu expressar assim, mas não como você. Porque até os anjos do céu. Porque toda a terra vai dizer que Ele é o Senhor. Pastor, me fala algo assim. Não, eu sei que a sua intimidade com Jesus é como de um homem com uma mulher, como de um casamento. É o noivo que se casa com uma noiva. A igreja tem que ter esse relacionamento, essa amizade, intimidade. Eu creio que nós devemos e podemos falar com o Espírito Santo como falamos com uma pessoa amiga, alguém muito poderoso e especial, que em seu santo amor nos escuta, nos ajuda. Mas Ele é Senhor. A minha intimidade com Ele é para o meu crescimento, para me tornar um homem melhor, para me tornar alguém que possa ter liberdade de ir ao céu e voltar, digo, no sentido da minha comunhão. Eu sei que um dia eu irei e não voltarei a essa terra, embora isso é quem sabe Deus, e aí eu não vou entrar na escatologia que dominaremos 1000 anos junto com Cristo, mas não é essa a questão é a intimidade, de reconhecer que o céu é o lugar dos filhos de Deus. Um dia seremos arrebatados, a igreja subirá, mas aqueles que permanecer na sua verdade. A ciência, a tecnologia não é acessível aos céus. Grava isso, estou terminando. Toda a sabedoria do homem tornará-se-á como terra. Salomão disse isso em Eclesiastes. A sabedoria que o homem irá buscar é tão grande que tornar-se-á fadiga para eles. É só você ler o livro de Eclesiastes. E ele vai reconhecer que Deus é o único Senhor. Nós temos a oportunidade hoje de irmos ao céu. Temos a oportunidade de conhecer Jesus. Nós somos um povo sobre a terra, mas não fazemos parte da Torre de Babel, nem fazemos parte de sociedade única e exclusiva. O nosso Senhor e Salvador Jesus é para todos. Por isso a Bíblia diz em João capítulo 3 versículo 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que todos aqueles que nele crêem serão salvos. A igreja, o templo, o lugar onde nós reunimos é para todos indistintamente. Não há uma classe de cristãos melhores do que os outros. Não tem igreja melhor. Há um povo que se reúne na mesma fé, no mesmo batismo, na mesma adoração, em prol do único Deus. E a verdadeira igreja é aquela que não faz acepção de pessoas. As portas estão abertas para todos, de todas as classes, de todas as cores, de todo gênero, de toda escolha de gênero. Jesus ama a todos, mas somente os filhos são legitimados e selado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por Ele. Grava isso no teu coração para